Olá, meus amores, bom dia, como é que vocês estão? Bem? Muito bem. Então, chegamos à nossa sexta-feira e Tia quer começar a nossa aula agradecendo a todos vocês, aos papais, as mamães, os titios, os irmãos, a todos que ajudaram a fazer dessa semana uma semana tão legal. Tia achou que foi uma semana muito legal, foi ou não foi? Foi muito bom, cheio de desafios. Porque a gente não está em sala de aula para brincar, para comemorar, para comer pipoca, para ouvir história. Lembra do nosso Dia da Criança dos anos passados? Muito legal, né? Mas como a gente não está juntinho presencialmente, aí a gente resolveu fazer esse tipo de brincadeira com vocês para que a semana ficasse diferente, ficasse um pouco mais animada. E Tia tá muito feliz com o resultado, muito feliz. E como Tia Ninha colocou lá no grupo, vai ter surpresas no final do ano. Todas essas fotos vão ser usadas e vai ficar tudo muito bonito. E Tia tá muito feliz. Obrigada mais uma vez a todos por participarem e por ajudarem vocês a participar, né? Então é isso, Tia tá muito feliz. Mas vamos lá para a nossa aula. Então, nossa última aulinha da semana é matemática, né? Matemática tem outra, já, geografia. Então, vamos lá, vamos começar com matemática. Então, nosso conteúdo de matemática é medidas de capacidade. Nós já estudamos algumas medidas, lembra? Medida de comprimento e outra. Mas hoje nós vamos estudar medidas de capacidade. O que é essa medida de capacidade? Aí já está aqui bem no centro para a gente entender, né? O litro, né, tem a ver com capacidade. Vamos ver no nosso livrinho de matemática. Então, Tia sabe que já estão todos com o livrinho aí. Então, nosso conteúdo, medidas de capacidade, múltiplos e submúltiplos do litro. Então, tá na página 112. Então, diz assim. Vamos ler aí, acompanhar a leitura com Tia. Diz assim. A quantidade de líquido é igual ao volume interno de um recipiente. Afinal, quando o enchemos, o líquido assume a forma do recipiente. Assim, a capacidade é o volume interior de um recipiente. A unidade fundamental de capacidade é o litro. O litro é uma das unidades de medidas usadas para medir os líquidos, como por exemplo, gasolina, leite, óleo, água, suco. Então, nós medimos a capacidade desses líquidos, né, através do litro. E, além do litro, a medida de capacidade mais usada é o mililitro, que é esse daqui, que é a menor unidade do litro. Tanto é que remédio a gente compra assim mililitros, tomar tantos mililitros do remédio tal. Então, essa é a menor capacidade, que é o mililitro, que é representado pelo símbolo ml. Com ele, podemos medir a quantidade de remédio ou vacina que tomamos, por exemplo. Então, vamos lá. Então, a nossa medida de capacidade, a unidade base dela é o litro, certo? Então, o litro é o principal, é a unidade base dessa capacidade, dessa medida de capacidade. Então, vamos lá, vamos aprender o que é maior que um litro. Maior que um litro, 10 vezes maior que um litro, digamos 10 litros, é decalitros. 100 vezes maior que um litro, 100 vezes é o hectolitro. E 1000 vezes maior que o litro, 1000 vezes maior que o litro, é o quilolitro. Você vê que segue aquela regrazinha de outras medidas que a gente já estudou, ó, por 10, por 100 e por 1000. Então, maior que um litro, 10 litros é decalitro. Maior que um litro, 100 litros, hectolitro. Maior que um litro, 100 litros, quilolitro. Então, essas são as unidades maiores do litro. E as menores? Então, menor que um litro 10 vezes é o decilitro. 10 vezes menor que o litro.
é 100 vezes menor que o litro, centilitro. 1000 vezes menor que o litro, como tia disse, é o mililitro, tá certo? Então, essas unidades para cá, para a direita, são menor, decilitro, centilitro, mililitro, então, ó, 10, centi, 100, mil. Então, fica facinho. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Maiores que o litro. 10 litros, no caso, decalitro. 100 vezes hectolitro. 1000 vezes quilolitro. Certo? Então, essas são as unidades de medida de capacidade. A gente já viu que esse líquido se adequa ao recipiente em que ele foi colocado. Aí, a partir daí, se mede a quantidade que esse recipiente cabe nele. Então, vamos lá. Então, aprendemos as medidas, é simples. Agora, é só calcular. Então, no livrinho de vocês vai ter várias atividades para você marcar. Decalitro, hectolitro, decilitro, centilitro, mas aí a tia trouxe um probleminha, tá certo? Pra gente resolver. Então, diz assim o nosso problema. E vai colocar o livro aqui. Então, diz assim o nosso problema. Na minha casa, em casa, utilizamos garrafões de água de 20 litros. Então, aqui está me dizendo que na minha casa, na sua casa, nós usamos garrafões de água de 20 litros. É verdade, aquele grandão, né? Aí a pergunta é, quantos decalitros há em 8 garrafões? Agora vamos resolver. Então, é o seguinte. Então, na minha casa, eu uso 20 litros. 20 litros. Se eu uso 20 litros... Ele está querendo saber aqui de decalitros, certo? Então, já estou vendo aqui que eu uso 20 litros e eu sei que 1 decalitro são 10 litros. Então, 2 decalitros são quantos litros? 20, né? 10 mais 10, 20. Então, quantos decalitros eu uso? Decalitros, eu uso 2 decalitros, ok? Pronto. E se aqui fosse 30 litros, então no caso ia ser 3 decalitros. 10 mais 10 mais 10. 30 decalitros, certo? Mas aqui só são 20, então 2 decalitros. Aí continua a pergunta. Vamos lá, vou ler de novo. Quantos decalitros há em 8 garrafões? Simples. Então agora eu vou pegar esse 2 vezes o 8 é igual, tá ficando bem torto, mas tá grande, dá para entender direitinho. Pronto, agora eu faço 2 vezes 8, 16. 16 decalitros. Como assim, tia? Então, isso significa que eu uso 20 na minha casa. Mas quantos decalitros há em 8 garrafões? Em 8 garrafões, 8, quantos decalitros tem? Tem 16 decalitros, quer dizer, tem 16 vezes o 10. 16 decalitros, tá certo? Então é simples, só é você ir transformando o litro, aí se é 20, aí já não é mais 1 litro, já é decalitro. Se é 100, digamos que aqui fosse 120, aí já seria hectolitro. Se fosse 1000 e assim sucessivamente. E para cá também. Menos 10 decilitro. Menor 100 centilitros. Menor 1000 mililitros. Então, você lê a perguntinha direitinho. Isso é transformar. Para cá, menor, né? Para cá, no caso, dividido por 10, por 100, por 1000, e aqui maior, multiplicado por 10, por 100, por 1000. Do mesmo jeitinho que a gente fez nas medidas as outras medidas que a gente estudou, que medidas de comprimento e outras que a gente estudou, que esqueceu agora. Mas é isso. Pronto, tia. É só isso, preste atenção.
os exercícios são simples, não são difíceis. O mais difícil realmente é o probleminha, mas aí tia fez esse aqui, por esse aqui que tia faz, você consegue fazer o resto, tá certo? O restante. Então fica por aí, tia já volta com a nossa aula, tá bom? Beijinho, fica aí. Tia tava tomando café antes de começar essa aula. Você sabe que tia ama café, não sabe? Vocês sabem, lembram daquela horinha certinha de tia tomar café na escola? Tia é apaixonada por café, amo muito, muito café. E eu não podia deixar de usar essa oportunidade nessa aula. Ó, já estão vendo aí o que é o nosso tema hoje. O nosso conteúdo é o ciclo do café. Então, tia começou tomando café. Quem aí gosta de café? Eu gosto muito. Então, vamos lá. Então, pega aí o livrinho de vocês. E o nosso ciclo do café está aí na página 86, ó. Ciclo do café. Só esse conteúdo aqui, bem pequenininho. Aí tia estava sem imagem, tia resolveu usar os dotes de desenhos de tia, desenhei essa xícara aqui e disse, vou começar minha aula tomando café. E tia escreveu aqui tópicos para a gente poder acompanhar, porque o conteúdo é pequenininho, então a gente acompanha por aqui, tá certo? Então vamos lá, fica com o livrinho de vocês aí aberto que a gente vai começar aqui, tá certo? Então vamos lá. Então primeiro, a gente tem uma data aqui, 1870. Esse ano de 1870 foi um ano muito importante. Importante por quê? E é importante porque foi um ano em que, como a gente já estudou sobre os imigrantes, estava chegando muito imigrantes no Brasil, muito imigrante. Por que estava chegando muito imigrantes no Brasil? Ó, por isso aqui. Lembra que tia já explicou que os escravos, os índios, eles não estavam mais dando conta. Então, estava vindo de fora esses imigrantes, né? Imigrante quem vem de fora e imigrante quem sai, né? Isso a gente já estudou. Então, essa época aqui foi a época que chegou muita gente de fora. Chegavam nos navios, né? Isso. E eles vinham para essa lavoura do café aqui para o Sudeste. O Sudeste era a região em que mais se plantava café, especialmente em São Paulo. Então os imigrantes chegavam dos seus países, a gente já viu que de vários países a gente estudou, então vinham de muitos lugares e eles chegavam aqui, muitos vinham sonhando com uma vida muito boa e muitos cresceram no Brasil. Só que no começo não foi fácil não, foi muito difícil para eles também. Mas vamos lá. O café, de onde veio o nosso café? O nosso café brasileiro, era no Brasil, já tinha café? Não. O café veio justamente da África. Veio da África o café, os africanos que trouxeram o café para o Brasil. E o café do Brasil se expandiu tanto, tanto, tanto. Nessa época o Brasil já era independente de Portugal, era uma república. E o Brasil começou a vender muito café para fora por um preço bom, café muito bom e um preço muito bom, por isso que o Brasil precisou chamar esses imigrantes para que eles viessem prometendo muita coisa, como a gente já viu, prometendo terras, uma vida melhor, mas quando eles chegavam aqui, a vida deles muitas vezes não era muito diferente dos escravos não, assim, em relação a açoites, a agressão física, não. Mas assim, eles viviam muito mal localizados, assim, alguns, a sua maioria viviam em cortiços. Cortiço era um local em que viviam todos juntos, cada um tinha, digamos assim, não tinha casa, tinha quartos. Então, famílias com muitas pessoas, com 8 pessoas, 5 pessoas, moravam dentro de um quarto e era muito difícil a vida deles. As situações de higiene na época não era como é hoje,
em questão de saneamento básico e tudo. Então eles sofriam muito, mas muitos conseguiram se desenvolver, crescer no Brasil, né? E como era que acontecia essa na lavoura? Então, trabalhavam juntos os escravos, os imigrantes e os índios também. Então, eles trabalhavam nessas lavouras, grandes lavouras de café, grandes, porque esse café não ficava só no Brasil, mas principalmente era exportado para fora. Então, exportado para fora, importado para dentro. Então, quando eles colhiam esse café, eles colocavam esse café em carros de boi para levar para os portos, porque esse café ia em navios, não é isso? Então, nesse tempo foi construído também mais trabalho para os escravos, para os imigrantes e para os índios também. Foram construídas essas estradas de ferro. Então, aí nessa época, para se levar esse café para os portos, foram construídas estradas de ferro, né, de trens. E essas estradas de ferro, os carros de boi levavam esse café até essas estradas de ferro e ia de trem para os portos. Então, as principais estradas de ferro que foram construídas no Brasil nessa época foi a Estrada de Ferro Dom Pedro II, em homenagem a Dom Pedro. E essa estrada, ela levava esse café do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. Levavam para os portos, que encaminhavam nos navios e iam para os países que o Brasil tinha vendido esse café. A outra estrada mais importante foi a de Santos Jundiaí, que ela levava café do interior, né? Esse café vinha nos carros de boi do interior para Santos. Santos lá tem um porto, é uma cidade portuária, ainda tem, até hoje. Então, esse café era embarcado em navios e ia para ser vendido, tá certo? Então, quer dizer o seguinte, que os negros tiveram grande importância nessa época, nesse ciclo do café, como Tia já falou. Mas Tia precisa dizer para você que nesse ano aqui, os negros já tinham conseguido algumas vitórias. Como, por exemplo, não vinha mais negro escravo para o Brasil. Era proibido. Se viesse, era clandestino, assim. Não tinha mais escravidão, não traziam mais escravos para o Brasil. O Brasil ainda tinha escravos, mas não vinha mais da África. E também, nessa época aqui, as mulheres, os bebês que nasciam, também já nasciam livres. E a partir daí os negros foram conquistando, a gente vai ver isso já já, em outra aula, até chegar a realmente a abolição dos escravos. Mas nessa época aqui o escravo ainda trabalhava muito, mas aí já contou com a ajuda dos emigrantes. E é isso, o ciclo do café, um ciclo tão importante quanto o ciclo do ouro, como Tia disse. E ele passou por tudo isso aqui. Esse foi o auge, 1870, foi no Sudeste, aqui Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. O nosso café veio da África. Nessa época o Brasil era uma república. Os escravos, os imigrantes e também os índios, né? A vida deles não era fácil aqui também, moravam a maioria em cortiços. Esse café era retirado das lavouras, das fazendas por carro de bois, para irem até as estradas de ferro, né, para serem enviados para os portos principais. As estradas principais, Dom Pedro II, que levava café dessa região, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, e também esse aqui, Estrada de Ferro Santos Jundiaí, que trazia o café do interior para Santos e de Santos era enviado para fora, tá certo? Então é isso, Tia, o ciclo do café é um conteúdo pequeno, é só para você entender realmente o que estava acontecendo nessa época no Brasil e o que representou o café que é tão bom.
né? Pois bom final de semana. A gente se vê agora só quarta-feira, né? Tem um feriado, na terça-feira aula de inglês e na quarta-feira a gente se vê novamente, tá bom? Tenham todos um bom final de semana, um bom dia da criança, que Deus abençoe vocês, que seja um dia de alegria, de paz e que o maior presente seja a família estar perto. Esse é o maior presente, esse é aquele presente que o nosso coração fica feliz, que agrada ao nosso coração, tá certo? Então, beijo, beijo e até quarta-feira.